Muito bem, primeiro a gente precisa procurar aqui no Google JavaFX Scene Builder. Então o primeiro link que aparecer, que não for patrocinado, é claro, a gente vai clicar e aí vai ser direcionado para o site da Oracle. Aí a gente vem para esse link aqui embaixo, onde tem escrito assim, ó, Here. Bom, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Aqui, ó, Here, clico e aí desço. Aqui embaixo vai ter JavaFX 1, 2 e aqui tem JavaFX Scene Builder. Clico e aí eu tenho aqui várias versões, versão 1.1, versão 2.0, clico em aceitar e aí escolho a versão adequada de acordo com o meu sistema operacional. Então eu vou demonstrar aqui a instalação no Windows. Então vou instalar essa versão aqui. Clico, salvo o arquivo e então espero o download concluir. Se você clicar aqui vocês vão perceber, né, que dependendo da sua conexão com a internet, pode ser que leve 1 minuto, mais ou menos. Foi mais ou menos o que levou aqui com a minha conexão. Só adicionando que eu estou utilizando para essa demonstração a máquina virtual. Aliás, exatamente, uma máquina virtual. Estou utilizando o Windows rodando sobre a VirtualBox. Ok? Então, por conta disso, vocês vão perceber alguma lentidão durante a execução da demonstração que eu vou estar fazendo nesse vídeo. Então, aguardar aqui mais alguns instantes e aí quase encerrando, faltam poucos segundos. Então perceba que realmente não é tão demorado assim para efetuar o download, né? O arquivo não é tão grande, é pequeno, 56 MB mais ou menos. Em seguida, clica, ok. Aí demora um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Espera. Pronto, tá aí. Executar. E aí é só seguir o passo a passo, né? Próximo. Aqui está o local onde o programa vai ser instalado. E aí eu clico em instalar. Aguardo um momentinho. E quando finalizar a instalação está pronto para utilizar. Clique em sim. Instalação concluída, né? Eu posso abrir JavaFX Scene Builder e aí vocês vão perceber que se trata de um programa em que eu escolho aqui algumas opções, clico, seguro e arrasto os elementos para ir montando a minha interface gráfica. Então é bem simples o manuseio desse programa. Ó. Criei aqui um botão, um label, e aí eu posso alterar o nome do botão e eu posso visualizar como é que essa janela vai ficar depois de concluída. Só que eu não vou por ele, eu vou começar por um projeto utilizando o NetBeans. Então suponho que você tenha NetBeans e a JDK 8 instalados no seu computador para a gente prosseguir com essa demonstração. Estou utilizando NetBeans 8.2 e a JDK 1.8. Então eu venho aqui em ferramentas, opções, e aí eu venho em Java e preciso olhar se o JavaFX conseguiu habilitar o Scene Builder. Aqui ele conseguiu encontrar o local do programa, então está pronto para utilizar. Vamos criar aqui um novo projeto, um exemplo bem simples, aplicação Java. Ok. Vou ampliar aqui um pouco a fonte para a gente visualizar melhor. Fontes, cores. Alterar aqui a fonte, tamanho 24. Ok. Só para melhorar um pouco. Então isso daqui eu vou limpar isso daqui para ficar melhor de acompanhar o código. Bom, em seguida eu vou começar fazendo um processo de herança de application, né? Eu vou fazer com que minha classe herde de application do pacote JavaFX E aí ele pede para que eu implemente todos os métodos abstratos. E aí o método abstrato que tem é o método start. E aqui é onde eu vou definir os elementos da minha interface gráfica. Aqui é onde eu vou definir os
os parâmetros que vão ser utilizados. Aqui eu preciso fazer a chamada do método launch. Pronto, agora basta que eu faça a definição da interface gráfica. Eu posso definir todo nesse arquivo, ou eu posso definir um arquivo fxml. Eu vou definir um arquivo fxml, então para isso eu vou definir uma estrutura básica, que o fxml vai ser baseado, vai ser em um anchor pane. Então, e aí para isso eu vou utilizar a função load da classe fxmlLoader para carregar um arquivo fxml. Então aqui eu coloco this.getClass.getResource, informa a localização do arquivo fxml. Então aqui eu coloco uma string e o arquivo fxml se encontrará exatamente no mesmo pacote que essa minha classe. Então fxml, formulário.fxml. Em seguida eu defino uma cena através da classe scene. E para o construtor dessa classe, eu vou enviar, guarda um instantinho, eu vou enviar exatamente o elemento que eu criei no item anterior, que é o anchor pane. Em seguida eu faço as modificações no stage, através do primary stage, né? Definir aqui o título, formulário. Vou definir também a cena, através do método setScene. E aí definir a cena que eu criei aqui nessa linha aqui acima. Em seguida eu vou exibir a janela. Então perceba que até aqui, se eu mandar executar, nada vai acontecer, porque esse arquivo aqui ele ainda não existe. Então vai ser lançada uma exceção gerada durante a execução do programa. Ele não conseguiu encontrar durante a execução esse arquivo. Então eu venho aqui no pacote da minha aplicação e clico com o botão direito, novo, eu venho aqui em outros, JavaFX, e aí eu procuro fxml vazio. Em seguida eu dou um nome para ele, né? fxml formulário, não preciso colocar a extensão aqui, finalizo, criou esse arquivo aqui com esse formato, um fxml, é baseado no XML, tá bom? Em seguida, ó, se eu clicar em editar, ele abre essa janela, mas aí se eu clicar em abrir, ele vai tentar abrir com CNBuilder. Então, como eu tenho o CNBuilder instalado, vai abrir, ó, e ele já me dá um anchor pane por padrão. Posso alterar ou posso utilizar esse mesmo elemento aqui. Então, perceba que aqui não tem nenhum controle associado, né, a essa interface aqui. Então, eu posso vir aqui, controlador make, e aí ele automaticamente já atribui, cria essa classe aqui, né, o controlador para o meu formulário. Aqui é onde eu vou definir todos os elementos associados com a interface gráfica que eu estou criando aqui. E aqui ele já setou o controle, né, a classe de controle que vai ser associada aos elementos que eu vou criar nessa interface gráfica que eu vou definir através dessa aplicação, ok? Então, foi definido aqui. Perceba, ó, que esse elemento ele foi adicionado automaticamente pelo próprio NetBeans. Então, se eu mandar executar, o que vai acontecer? Abriu a janela vazia. O meu anchor pane está aí, tem um tamanho padrão, só que não existe nada definido ainda nessa interface gráfica. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou vir no CNBuilder e aí vou escolher aqui nessa aba Control alguns controles, alguns elementos para compor essa minha interface gráfica. Então vou começar aqui com Label. A gente pode posicionar livremente esse elemento, ó, e aí eu vou alterar nome, em seguida sobrenome, e aqui data de nascimento. A gente pode alinhar, né? Perceba que o CNBuilder ele auxilia a gente no alinhamento de alguns elementos. Agora eu vou procurar aqui um text field para colocar cada um desses elementos que eu vou precisar, né? Alinhei aqui, posicionei, alinhei. Outro text field para o sobrenome.
E agora eu vou colocar 3 text field para data de nascimento. Vai compor o dia, mês e o ano. Então perceba como ele nos auxilia ao redimensionar cada um dos elementos. Ele vai ajudando a gente na questão do alinhamento. Claro que vão ter outros containers que permitem a gente ter um controle mais flexível desses elementos. Mas isso daí vocês vão aprender à medida que forem conhecendo a API, né? A ferramenta como um todo. Vou criar aqui um botão, cadastrar, e um outro botão, cancelar. E aí eu vou definir eu vou definir o que vai ocorrer com esses botões. Vou marcar aqui para esse botão se tornar o padrão e esse daqui ser o botão cancelar da minha aplicação. Então quando eu pressionar Enter, cadastrar vai ser acionado e o ask vai acionar o cancelar. Eu posso redimensionar aqui a janela. E antes de ir para minha aplicação, posso visualizar já direto no CNBuilder, né, como essa aplicação ficaria. Bom, então está adequado, né, da forma como eu quero. Em seguida, basta eu salvar. E aí, ó, percebam que aqui está vazio. Então, quando eu vier aqui em salvar, todas essas alterações irão refletir nesse arquivo fxml, ó, viu? Ele acontece isso durante após eu salvar lá no programa, ele já atualiza esse arquivo aqui. Então eu venho aqui, peço para executar e aí ele já utiliza a interface gráfica que eu defini no CNBuilder. Então perceba que não faz nada até então. Eu vou executar novamente. Posso fazer qualquer coisa, só que não existe nenhum evento associado aos botões de cadastrar nem cancelar. Eu vou aqui no CNBuilder e definir um evento. Vou definir aqui um evento para o botão de cadastrar. Quando eu clicar em cadastrar, ele vai mostrar um texto aqui no console do NetBeans. Opa, tá lento aqui, ó, como eu falei para vocês, né? Máquina virtual deixa o computador um pouco lento, então por isso que está acontecendo isso daqui. Um pouquinho de paciência que ele volta. Pronto, beleza. Então tá aqui, ó. Seleciono cadastrar e venho na aba Code e defino aqui o atributo OnAction. Qual a ação que vai ser executada quando o botão for pressionado? Então defino a função botão cadastrar, clicado, salvo. Em seguida eu venho no NetBeans, clico com o botão direito no fxml, controlador make, e ele vai criar para mim o elemento que eu defini lá na interface, ou seja, botão cadastrar clicado. E aí nessa função, nesse método, aliás, eu vou definir o que é que vai ocorrer quando o botão for clicado. Ele vai mostrar essa mensagem no console aqui embaixo, na saída. Então, ó, perceba, ó, cadastrar, vou clicar. Cliquei, olha aqui embaixo, ó, clicado, 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 né? Então toda vez que eu clicar em cadastrar vai ser executado esse método. E o cancelar não tem nada associado a ele, então nada vai acontecer. Então, vou até alterar aqui o texto para a gente ver o comportamento desse método após eu definir o evento do cancelar. Então, deixa eu tentar copiar aqui, copiar, Ctrl C, e aí eu venho para cá para cancelar. Tá lento. E aí eu vou colar. Deixa eu colar aqui. E aí vou alterar aqui esse nome, cadastrar. Eu vou colocar botão cancelar clicado. Enter, salvo. E aí vou no NetBeans, no fxml. Salvei. NetBeans, no arquivo fxml, clico no botão direito, controlador make, ele cria para mim um método que eu preciso apenas implementar. Quando o botão ask for, aliás, quando o botão cancelar for pressionado, ele vai executar essa mesma operação, só que agora mostrando a mensagem cancelar. Então, vamos executar, cadastrar e o cancelar. Perceba que são funções diferentes. Vou executar novamente. Opa, tá demorando para encerrar, tá faltando memória. Vamos aguardar aqui um instantinho. Encerrou.
Cadê o botão aqui no ativa? Opa, agora deu certo. Vou executar novamente. E aí eu vou pressionar agora o Enter e o ESC para a gente ver os eventos acontecendo de acordo com cada um dos botões. O Enter é o cadastrar, enquanto que o ESC é referente ao cancelar. Nossa, como está demorando. Pronto, apareceu. Enter, botão, ó, perceba que Enter, ESC aqui embaixo, né? Apertei Enter, apertei ESC, ele também responde. Então vamos fazer aparecer alguma coisa a mais além desse texto ali, né? Vamos definir aqui um ID para o campo nome, um ID para o campo sobrenome, nesse campo fx ID, um ID para o dia, um ID para o mês e também para o ano. Estou colocando dia, text field, mês, text field, salvei e em seguida NetBeans, vamos no arquivo XML, clicar com o botão direito, controlador make, e aí ele vai criar para mim as variáveis que vão ser utilizadas dentro do programa e vão ser associados àqueles elementos lá do FXML. Então quando eu clicar em cadastrar, eu quero que ele exiba as informações referentes ao nome. Vou colocar assim: nome, dois pontos, nome text field, ponto, get text, é um método para recuperar o texto de um campo de texto, e aí eu vou colocar também o sobrenome. Então, se eu digitar nesses dois campos, a gente vai visualizar quando eu clicar em cadastrar. Data de nascimento, vamos formatar aqui também, né, para aparecer dia. Então vou recuperar o dia lá do text field através do método getText mais parênteses, aliás, desculpa, é barra, né? Vamos recuperar também o mês, barra, e aí recuperar também o ano, para ficar nesse formato que a gente é acostumado a utilizar. Ok. Então, quando eu clicar no botão cadastrar, vai acontecer isso, né? Vai exibir essas informações, e quando eu clicar no botão cancelar, ele vai simplesmente limpar todos os campos. Então vamos colocar para cada um do text field, chamar o método setText e atribuir o texto vazio, uma string vazia. Nome, sobrenome, dia, mês e ano. Então estou alterando conteúdo quando eu clicar no botão cancelar. Então vamos executar. Quando eu executo, ele já salva, né? Compila e salva. Então, vou colocar aqui o nome, cadastrar, e olha o que apareceu aqui embaixo. Botão cadastrar clicado, nome Joseph, data de nascimento não foi preenchida. Vou colocar o sobrenome e a gente vai ver o que acontece agora. Ó. Agora aparece o nome e sobrenome, e agora eu vou preencher com a data de nascimento. Mostrou aqui, ó, direitinho. E aí se eu clico em cancelar, apaga tudo. Então é exatamente isso que foi definido no programa. Ó, vou colocar o nome e vou digitar aqui no sobrenome e agora cancelar. Cancelar, ele apaga tudo, né? Nome, sobrenome. E o ESC também aciona o evento de cancelar. Pressionar ESC, ele também vai apagar. O Enter ele mostra e o ESC ele cancela.